Nós vamos, então, mudar o nosso módulo, né? Nós já vimos vários módulos de ensino esse ano. A nossa série é Vivendo Sabiamente. E nós nos inspiramos num texto de Provérbios 2, 6. Vamos ler juntas? Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, nós temos aprendido que tudo aquilo que a gente precisa saber para viver bem, para ter atitudes assertivas, para ser abençoadas naquilo que faz, a gente precisa estar muito ligada na palavra de Deus, porque é de lá, quando a gente lê, quando a gente aprende na palavra, é como se viesse direto da boca de Deus. Filha, faz assim. Filha, age desta maneira. Filha, espera. Filha, fique em silêncio. Filha, fale. Deus vai mostrando tudo para a gente, não é? Então, é muito bom a gente estar sempre ligadinho com o Senhor, aprendendo na sua palavra. E hoje, então, nós vamos já para o 4º módulo. Já aprendemos a fugir da ira, já aprendemos a exercer perdão, já aprendemos a entregar a preocupação ao Onipotente. Então, esses 3 primeiros módulos, e hoje nós iniciaremos um novo que já já eu falo qual é. Então, hoje eu trago uma reflexão para vocês sobre certas experiências comuns da vida, que sempre existiram. E são difíceis de lidar. E precisam ser cuidadosamente tratadas. Eu estou me referindo ao desânimo físico, mental, emocional, espiritual. Em outras palavras, o estado de exaustão, ou seja, quando a pessoa entra em esgotamento. É muito comum a gente ouvir: "Ai, estou esgotado, estou esgotada", porque a gente enfrenta situações assim. Muita gente encontra-se assim nos nossos dias. E, atualmente, existe até um nome específico para isso. Você já deve ter ouvido falar. Burnout, que é um termo que significa combustão, ausência de energia. E eu comparo esse esgotamento com aquele momento, para quem gosta, né, de pegar o celular, pegar um joguinho para se distrair, fica lá no joguinho. Bem-vindo ao clube, né? Tem muitos que gostam. Fica lá no joguinho, naquele frenesi para fazer aquela pontuação, que está conseguindo chegar numa pontuação que nunca conseguiu antes. E, de repente, o que acontece? Acaba a bateria do celular e apaga tudo. E não tem como recuperar tudo aquilo que fez de pontos. Ficou zerado, vai ter que começar tudo de novo. Então, burnout é isso. É a total queda de energia, né? Então, a energia zerada, totalmente consumida. Então, esse burnout refere-se ao cansaço extremo que uma pessoa experimenta. Falta de ânimo, falta de motivação para realizar tarefas diárias, tarefas às vezes corriqueiras. Perdeu forças, não consegue. E esse burnout foi definido por um psicoterapeuta, um psicanalista nova-iorquino, seu xará, Herbert Freudenberg. Foi ele que definiu isso, porque estava acontecendo na vida dele esse desgaste, essa exaustão, esse cansaço fora do comum. E ele, um psicanalista, começou a prestar atenção nele mesmo e a definir a situação. E hoje, isso foi em 1974. De lá para cá vieram muitos estudos, ainda há muitos estudos sobre isso. Hoje, a própria Organização Mundial de Saúde reconhece e chama
síndrome de burnout. É uma síndrome que passou a ser considerada como um fenômeno relacionado ao trabalho, definida como resultante de um estresse crônico. Embora essa síndrome tenha sido referida, ela é referida exclusivamente a trabalho mesmo, cansaço, esgotamento por trabalho, esgotamento profissional, laboral. Se a gente for analisar as causas e consequências do burnout, a gente pode aproveitar tudo isso e fazer uma reflexão de situações da nossa vida que nos levam ao esgotamento. Então, se nós não quisermos chegar nesse ponto, né, de apagar por falta de energia, por conta de um esgotamento extremo, a gente precisa saber lidar com essa situação. Por isso, o nosso próximo módulo, que estamos iniciando hoje, tem o tema Vença o Esgotamento. Vença o esgotamento. Tudo que se cuida desde o começo é mais fácil de resolver. Eu sempre falo isso em casa, nas menores coisas. Se você não está muito bem, presta atenção no seu organismo e logo vai ver o que é mais fácil de lidar. Tem gente que demora muito para ir atrás das soluções. E aí, quando resolver o problema, a coisa cresceu demais. Às vezes, um problema de relacionamento começou pequeno, se fosse tratado, resolvido no momento, conversado, talvez não crescesse tanto a ponto de causar consequências maiores. Enfim, para qualquer situação, no trabalho, às vezes um relacionamento tumultuado, conflituoso no trabalho, a pessoa não quer enfrentar uma conversa, um diálogo, chegar nas partes envolvidas e tratar. Não, deixa a coisa crescer, aí quando resolve tratar do assunto já está muito mais complicado. Então, nós sempre aqui falamos em termos de prevenção, né? Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso manual, o manual do Criador para nós. Ele nos criou, ele já previu tudo que o ser humano poderia enfrentar. Então, se a gente é apegado à palavra de Deus e busca conhecimento na palavra, a gente pode prevenir muita coisa, muito problema na nossa vida. E no caso hoje que estamos tratando, que é o do esgotamento. Então, situações novas, desafiadoras, ameaçadoras, provocam reações na nossa vida que podem desencadear o esgotamento físico, mental, emocional, espiritual, ou tudo isso ao mesmo tempo. A pessoa fica tão envolvida nos seus afazeres, trabalha tanto, convive com problemas ao mesmo tempo, desgasta-se emocionalmente e não se dá conta do consumo excessivo de energia. E quando se percebe, está já com o esgotamento instalado na sua vida. Mas não é isso que não é nesse ponto que a gente quer chegar. Você quer chegar ao ponto de só perceber que está em esgotamento depois que a coisa já cresceu demais? Não, é melhor prevenir. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que o esgotamento pode causar de consequências na vida da gente, se a gente não cuidar disso e barrar isso antes de crescer na nossa vida. Então, vamos falar de algumas consequências físicas. O esgotamento, ele pode causar evolução de doenças pré-existentes por descuido com a saúde. Então, a pessoa tem uma dificuldade física, uma doença, algum problema, não corre atrás, não vai tratar, não faz os devidos cuidados
porque ela está muito ocupada, está muito envolvida com outras coisas. E ela deixa isso de lado, então essas doenças podem evoluir e se complicar. O esgotamento pode desencadear doenças autoimunes e tantas outras. Eu nunca ouvi antes falar em doenças autoimunes. E hoje, volta e meia, você fica sabendo, o fulano, a cicrana está com uma doença autoimune. A gente nem se dá conta de conhecer todas, são siglas, cada doença tem uma sigla diferente. E o que é uma doença autoimune? É uma doença que ataca o sistema imunológico do organismo. Então, ela ataca justamente aquilo que o organismo tem para se proteger de doenças. É muito grave isso. É muito grave. E, às vezes, isso vem por conta de esgotamento. A coisa acelerou demais, cresceu demais. A pessoa não percebeu, quando se deu conta, se encontra numa situação assim. Então, o sistema imunológico atacado, como é que ele vai proteger o organismo? Então, essa doença autoimune é essa coisa grave que acontece muitas vezes por conta de um esgotamento expressivo. Também gera fator de risco para doenças cardiovasculares. É problema que começa de circulação, de pressão alta e tantas outras coisas que podem surgir. Mas o esgotamento também mexe com o emocional e cria situações difíceis emocionalmente. Provoca depressão, daí já vem a dependência química de remédios fortíssimos. É remédio para dormir, é remédio para ficar acordada, é remédio para se acalmar, é remédio para não comer demais, e a coisa só vai crescendo. Gera problemas, o esgotamento gera problemas nas relações interpessoais. A pessoa fica mais agitada, fica mais impaciente, fica mais agressiva nos relacionamentos, e grita à toa, briga à toa, ou então ela se cala, ela se isola, não quer saber de conversa com ninguém. E também provoca um sentimento de tristeza, desmotivação, isolamento social. A pessoa não quer saber de estar com mais ninguém. O problema é tão comum e recorrente que a Bíblia relata experiência de várias pessoas que passaram por esgotamento. Quem tem a prática de ler a palavra de Deus conhece muito bem. Foi o caso de Jó, de Moisés, do profeta Elias, do próprio apóstolo Paulo, dos discípulos e tantos outros. Olha só o desabafo do salmista Davi, recorrendo a Deus no momento de esgotamento. Ele abre o coração e fala com Deus. Vamos ver o Salmo 6:6. Ele disse assim: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Quantas vezes nós também nos encontramos nessa situação? E é gostoso a gente saber da palavra de Deus que as pessoas são normais. Tudo aquilo que está relatado ali é para mostrar para a gente que gente é gente, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer situação. E eu escolhi o exemplo de uma mulher em esgotamento, para a gente comentar um pouquinho sobre a vida dela, a experiência dela. Vamos relembrar a sua história e verificar como ela venceu pelo poder de Deus. Eu vou projetar, mas se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, Lucas 8, nós vamos ler do capítulo 43 ao 48 o relato desta mulher, que passou por um esgotamento tremendo.
Vamos então à leitura. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele Jesus, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. No 46. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, Jesus, que estava falando com ela, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Vamos falar um pouquinho da situação dessa mulher, então. Aquela mulher estava esgotada fisicamente, em completa exaustão. Imagine vocês sofrer de hemorragia durante 12 anos, com pouquíssimos recursos na época, né, para se tratar, mas assim mesmo ela procurou por esses recursos. Certamente ela estava anêmica, muito magra e sem forças físicas. Essa mulher, ela estava esgotada financeiramente, porque o texto diz que ela gastou tudo que tinha, buscando o tratamento médico para tentar alcançar a sua cura. Ela estava esgotada socialmente, vivendo à margem da sociedade. Sabe por quê? Conforme a cultura da época, a mulher com fluxo de sangue era considerada impura. E tudo que ela tocasse também se tornava impuro. Então, ela não podia se misturar com as pessoas. Então, que vida social tinha aquela mulher? Nem o próprio marido, nem os filhos, ela tinha que viver isolada de tudo e de todos, porque era considerada impura por estar com fluxo de sangue intermitente. Então, nessa condição, a gente pode entender, né, por que ela decidiu discretamente tocar na veste de Jesus e não ir falar com ele e pedir cura, para não correr o risco de ser notada e acabar sendo expulsa ali do meio daquelas pessoas todas. Essa mulher estava esgotada espiritualmente. Ela não sentia-se digna de comparecer na presença de Jesus para pedir cura, como tantos iam até Jesus. Então, ela foi discretamente, ela planejou, eu vou discreta, eu vou só tocar na veste dele, para mim isso basta, porque ela não se sentia digna de se apresentar a Jesus. Ela estava esgotada também emocionalmente. Quando Jesus percebeu que dele havia saído o poder, ele queria saber quem havia tocado nele. Então, diante disso, ela percebendo que não ia conseguir se escapar daquela situação, ela foi aos pés de Jesus tremendo, diz o texto. Devia estar sentindo muito medo. Ela foi tremendo revelar-se na presença de todo o povo. E essa mulher venceu o esgotamento, porque lutou usando todas as possibilidades que ela tinha. Importante atitude, nós já aprendemos isso quando falamos da preocupação. Às vezes a gente se desespera, se entrega, acha que não dá para fazer nada e só fica no desespero, perdendo noites de sono e nada se resolve. E então nós falamos que quando Jesus disse não se preocupe, ele falou, olha para as aves do céu, eu cuido delas. E vocês se lembram que nós comentamos que o passarinho não fica no ninho lá esperando a comidinha vir só porque
as aves do céu são sustentadas pelo Senhor. Ele deu asas para as aves do céu irem buscar o recurso que Deus havia deixado e preparado para elas. Só que elas vão sem preocupação, sem medo. Então, essa mulher, aparentemente, os recursos que ela tinha eram nada. O dinheiro acabou, a hemorragia não estancou, ela não podia estar no meio das pessoas. Mesmo assim, ela foi fazendo aquilo que estava ao seu alcance, até que chegou no Todo-Poderoso e Jesus a tirou do fundo do poço. Glória a Deus. E o que aconteceu? Jesus esgotou todo o sofrimento daquela mulher, oferecendo para ela cura e paz completa. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus sabe o que você enfrenta. Tudo o que Ele deseja é que você não se entregue, mas vença o esgotamento antes que o esgotamento vença você. Agora a pergunta: como? Como? Então nós vamos falar rapidinho, já estamos finalizando, mas já para concluir, como é que a gente pode enfrentar essa situação na nossa vida e sermos vitoriosos? Vença o esgotamento cuidando de você. Isso é importante, que às vezes a pessoa em esgotamento, ela acha assim, que os outros têm que fazer tudo por ela. Eu estou esgotada. Façam por mim. Se ninguém fizer, estou entregue ao esgotamento, não vou sair dessa. Então, vença o esgotamento cuidando de você. E isso me faz lembrar um texto do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4,16. Ele estava preparando Timóteo, que era um jovem pastor. Ele estava treinando, preparando. Para Timóteo ir em várias cidades, exercer o ministério de anunciar o evangelho, de ensinar as igrejas, porque o Paulo, pobre Paulo, mais passava tempo preso, né, porque ele era muito perseguido como cristão, passava mais tempo preso, então ele foi treinando jovens, e Timóteo era um deles, e numa das ocasiões ele escreveu a Timóteo e fez uma recomendação. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha aqui que recomendação importante Paulo deu a Timóteo. Cuida de ti mesmo. Transferindo para a nossa linguagem coloquial, cuida de você mesmo. Cuide-se, cuide de você mesmo. Porque você se cuidando, qual é o ensino que a gente tira daqui? Antes da gente se cuidar de qualquer causa, de qualquer pessoa, de qualquer situação, temos de cuidar de nós mesmas. Cuide de você mesmo para que você esteja bem, para que você esteja forte, para que você possa controlar tudo na sua vida e poder ajudar aos outros também. E quando você falar e quando você ensinar, você vai ser respeitada, vai ser ouvida, porque você cuida de você mesmo. Esse é o ensino, primeiro, que a gente pode destacar aqui. Agora, uma pergunta: será que você cuida bem de você mesmo? Ou pensa que cuida? Aí a gente fica pensando, né? Algumas pessoas, às vezes, têm compulsão de alguma coisa quando estão muito estressadas, muito cansadas, esgotadas. Ai, vou sair, vou dar umas voltas, vou espairecer. Aí vai para onde? Pro shopping. Ai, que perigo. Ai, que perigo. Não é pecado ir no shopping, não. Não é. Mas tem que ter juízo. Tem que estar bem. Você tem que cuidar de você antes de ir para lá. Por quê? Senão vai querer compensar
as amarguras da vida fazendo compras, sem poder comprar. Mas como tem um dinheirinho de plástico no bolso, vamos lá. O dinheirinho de plástico paga tudo. Mas quando vem a fatura, bota você em profundo esgotamento. E agora, de onde vai sair? É um tipo de compulsão. Outro tipo de compulsão para compensar é comer. Comer demais, comer o que não deve. Um dia, conversando com alguém, a pessoa me disse assim: ai, quando eu estou mal mesmo, eu pego aquela caixinha de chocolatinhos mini, que eu não vou falar o nome, porque ninguém me pagou para fazer essa propaganda, mas vocês já sabem. Eu abro uma caixinha daquela e como inteira, de uma vez só. Gente, eu ouvi isso de alguém. Então, está cuidando mesmo de si próprio ou está agredindo a si próprio, né? E tantas outras coisas, às vezes um vício, né? Ou vai para a internet, vai olhar o que não deve, enfim, as compulsões são muitas. Então, cuidar de você mesmo, agora nós vamos falar o que é cuidar bem. Vamos falar de atitudes práticas do cuidar de si próprio, de si mesma. Tem muita coisa, né, gente? Eu estou levantando alguns pontos, porque se eu for falar tudo, a gente não sai daqui. Mas eu sei que a gente está falando aqui, Deus está trabalhando na sua vida, está conversando com você. Ó, aquela coisinha lá, hein? Cuidado com aquilo, isso não é cuidar. Eu sei que Deus fala, então eu não preciso tocar em todos os pontos. Mas vamos falar de coisa importante agora, atitudes práticas. Cuidar regularmente da saúde. Gente, a saúde é o nosso maior bem. E a gente abusa dela como se a gente prestasse para alguma coisa quando perde a saúde. Então, cuidar da saúde, com boas práticas, não é? Então, a gente sabe, quem não sabe que cuidar bem da saúde é alimentar-se saudavelmente. Cada um sabe o que deve comer, o que não deve, o que faz bem, o que faz mal, as quantidades, todo mundo sabe disso. Isso não é segredo mais para ninguém. Nós vivemos em dias de muita informação. E tem tanta informação que a gente fica até meio com neura, né? E agora? Eu faço esse regime ou aquele, eu evito esse alimento ou aquele. Cada hora a gente lê uma coisa, você tem que comer uma maçã por dia. Você tem que consumir um limão por dia. Você tem que comer uma banana por dia. Se a gente for fazer tudo isso que a gente lê e vê, a gente vai virar uma baleia, né? Então, a gente precisa ter sabedoria para saber escolher aquilo que deve comer ou não. Enfim, tem que cuidar da alimentação. Atividade física, o quê? Eu já sou super ocupada, eu trabalho demais. Ainda vou achar tempo para atividade física? Eu não tenho nem dinheiro para pagar a academia. Como é que vou fazer uma atividade física? Mas vou te dar uma dica bem barata. Todo mundo mora num quarteirão. Sim ou não? Então, ó, voltinhas no quarteirão. Não precisa ir na praça, não precisa ir no parque, não precisa ir na academia, porque tudo isso é desculpa para não ir a lugar algum. Então, dê voltas, ande. E até dentro de casa, não passar tanto tempo sentado ou deitado. Esses dias eu ouvi uma pesquisa séria, que descobriram que o fato de ficar em pé faz bem para o organismo. Levanta um pouco, você está muito tempo sentado. Vamos levantar um pouquinho aí. Vou ajudar vocês. O ato de ficar em pé ajuda na respiração, na circulação. O meu reloginho, ele é meu amigo, mas é meu inimigo também. Tem hora eu fico brava com ele. Às vezes eu passo horas sentada, estudando. Eu não vejo o tempo passar. Não vejo. Aí ele apita e fala assim, hora de ficar de pé. Aí eu aproveito, levanto, vou tomar uma água. Eu sei que vocês já estão querendo sentar. Pode sentar. Mas lembra disso de vez em quando, tá bom? O fato de levantar, ficar em pé, se mover, se movimentar,
já é uma atividade importante. Mexer os braços, as pernas, cabeça, enfim. Coisas simples de se fazer. Mas também é importante, gente, estabelecer, cuidar dos exames de rotina. Né? Hoje a gente tem tanta vantagem para cuidar da saúde. Ah, mas eu não tenho convênio médico. Certo? Não tem, mas nem por isso não precisa não fazer. Nós temos um SUS no nosso país que a gente fala tanto mal dele, né? Porque é difícil, tem fila, demora. Mas quem conhece lá fora como é que é a saúde e que vê aqui o que é possível fazer, a gente ainda tem que reconhecer. A minha diarista, anualmente, ela faz todos os exames que eu também faço. Ela tem a inscrição dela no posto de saúde próximo da casa. Então, eles cuidam da saúde da pessoa, porque cuidando regularmente, evita dela contrair doenças graves, não é? Então, muita gente aqui já foi atendido em órgãos públicos, hospitais, e resolve. Se puder ter convênio, ótimo, mas se não puder, não é desculpa para não fazer nada. Dá para cuidar mesmo assim. Mas agora eu quero falar sobre prioridades. Uma coisa que a gente pode evitar também para chegar ao esgotamento é organizar a vida por prioridades. Preste atenção, isso é muito importante. Aqui está um problema sério. É preciso se organizar. Não dá para fazer tudo que a gente planejou fazer num dia. O dia só tem 24 horas. Dessas 24 horas, você tem que descansar. De 6 a 8 horas, pelo menos. Dormir. Esses dias eu vi um médico entrevistando um paciente e ele perguntou para o paciente assim, quantas horas você dorme? E a pessoa respondeu, de 3 a 4 horas. É uma pessoa muito agitada, trabalha demais. 3 a 4 horas, mas eu fico bem, eu já me acostumei. O médico olhou bem sério para a pessoa e disse, é pouco. Bem assim, é pouco. Precisa dormir mais. Nós temos um mínimo de horas para dormir, porque o nosso organismo se refaz na hora do sono. O cérebro descansa, o organismo relaxa. E a gente tem que fazer uma higiene no nosso sono, porque isso tem que ser regular. Regular até que a gente aprenda a dormir o suficiente, sem virar, rolar na cama, noites e noites com insônia. É importante o sono. Olha lá, tem gente até bocejando já, de tão bom que é. Eu já estou acabando, gente. Bom, e às vezes a gente inverte a ordem das coisas. A gente faz o secundário e não faz o prioritário. E daí o que acontece? As coisas vão se embolando, a gente vai enfrentando problemas porque não foram resolvidos e o esgotamento vem. Eu aprendi uma coisa, que há coisas importantes e urgentes. E a gente vive vendo as pessoas correndo atrás do urgente, sim ou não? É urgente, tem que fazer hoje. Nossa, último dia para fazer o imposto de renda. Que loucura deixar para o último dia. O site não funciona, a coisa não começa a dar certo, ou então você precisa de alguém que faça, a pessoa fala, mas hoje, no último dia, você me procura pedindo ajuda. Ou então, último dia para pagar a conta. Ixi, mas eu não tenho dinheiro para pagar, está vencendo hoje, a partir de amanhã é juro. Mas eu não tenho dinheiro, para eu arrumar o dinheiro para pagar essa conta, eu tenho que ir atrás do fulano, do ciclano que está me devendo, que tem que pagar para pagar a conta. Tudo na última hora, olha o estresse, né? Então, o que acontece? Quando a gente se organiza, e organizar-se é ter agenda, gente. Agenda não é só para executivo. Agenda é para toda e qualquer pessoa. Agenda no papel, se você preferir, ou agenda no celular, para quem é muito
esperto nisso, eu para ajudar, faço nas duas. No celular, no papel, nos bilhetinhos, para ver se consigo dar conta de tudo. Mesmo assim, escapa algumas coisas. Imagina quem não prioriza. Então, o que é a coisa urgente? Exceto aquelas que são inesperadas mesmo, que vêm de surpresa. Mas o que é a maioria das coisas urgentes que a gente vive correndo desesperado para resolver? As urgentes são as prioridades que lá atrás você não cuidou, você não realizou. Era a prioridade fazer lá, você não fez, postergou, deixou. Aí chega na urgência, tem que fazer. Aí vai atrás do urgente, deixa a prioridade de hoje, porque correu atrás do urgente, e a prioridade de hoje fica para o urgente de amanhã, e a vida é uma bagunça, e você não faz nada direito, com tranquilidade. Isso tudo traz cansaço, estresse, esgotamento. É preciso no dia você ter um tempo de descanso. Não é possível levantar, trabalhar até a hora de dormir. Tem que ter uma hora de parar, gente. Uma hora de fazer nada. Uma hora, sim, eu digo, uns minutos, uma meia hora, sei lá, cada um tem o seu tempo, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu venho aqui no dia das nossas reuniões com a maior alegria. Porque quando a gente se põe a estudar um assunto, a gente aprende muito. Eu sempre penso, Senhor, eu quero ser bênção, mas se eu não for, já foi para mim tão grande o que eu aprendi, né? E porque a gente vai lendo a palavra, Deus vai falando com a gente, mas existe um desgaste físico, emocional, espiritual. Quando eu vou embora daqui, eu demoro para desligar, porque eu fico pensando como foi, e normalmente, graças a Deus, a gente se alegra muito, porque Deus abençoa muito nossos encontros, né? Eu levo um tempo para me desligar, então eu preciso chegar em casa, não vou direto dormir. Vou assistir alguma coisa, que não assisto nada, mas durmo na frente da TV, mas estou relaxando, para depois realmente ir para valer para a cama. E no dia seguinte, eu cumpro as tarefas do dia, mas nenhum compromisso muito sério, porque eu preciso me refazer. Se eu não fizer isso, eu não consigo ser eficiente naquilo que eu fizer. Cada um tem seu tempo, tem a sua maneira, tem a sua agenda. Não estou dizendo que todo mundo vai ser assim, mas estou dizendo como é que acontece comigo. E graças a Deus eu me refaço. De todo o estresse, cansaço, preocupação, me refaço, mas eu preciso me dar esse tempo. Senão não acontece, senão vai acumulando. E quem já entrou em esgotamento, em estresse, estafa, depressão, pânico por conta disso, fica bem espertinho. E eu já passei por isso anos atrás e não gostaria que ninguém aqui passasse. Então, é um alerta, né? Para cada um se cuidar bem. Cultivar o tempo a sós com Deus é a principal providência. Po Yun-Chu, um pastor coreano da maior igreja da Coreia, hoje ele já é falecido. Ele escreveu muitos livros, e num de seus livros ele disse assim: quanto mais atividade eu tenho no dia, mais compromissos, mais tempo eu passo em oração. Parece contraditório. Tá bom, fica orando aí para ver se o que você tem que fazer vai acontecer. Vai acontecer. Tem que orar, buscar a Deus, pedir sabedoria para não perder tempo com decisões erradas, né? Com atividades que não é para aquele dia, não é a prioridade do dia. Então, a gente precisa levar tudo a Deus em oração para a gente poder conduzir bem a nossa vida. Mas quando a coisa está mesmo muito pesada, que a gente, mesmo se cuidando, não está bem, é importante ter alguém de confiança para repartir a carga pesada,
para orar junto, para conversar, para desabafar. Às vezes, numa conversa, vem uma ideia, um conselho, que fala, poxa, eu não pensei nisso, uma coisa tão simples, eu posso fazer isso. E resolver uma situação. A gente precisa aprender isso. Como a gente precisa aprender também, estender a mão para alguém que precisa da nossa ajuda e a gente pode ajudar. E o importante de tudo isso é não desanimar, nem desfalecer. Cuide-se bem sem desfalecer, para você poder cuidar bem dos outros, porque no devido tempo isso reverterá em bênção para a sua própria vida. E eu termino com um texto de Gálatas 6:9. Convido você para ler junto comigo, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e se não desfalecermos. Quer dizer, a gente vai colher se não desfalecer. Fazer o bem é fazer o bem para nós mesmos, para depois Deus nos usar e a gente fazer o bem para outros também. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos encerrar agora, vamos cantar uma última música e depois, no final, eu vou orar por vocês, para que vocês guardem essa palavra no coração e põem em prática. Põe em prática e ensina também para alguém que você possa abençoar.